pessoal. Então, a gente acabou de chegar aí num estágio bastante avançado aí do nosso curso, né? Em termos de explicar a primeira lei, a segunda lei, a terceira lei, junto com a entropia. E talvez, mesmo com as aulas anteriores, com a definição mais formal de entropia, onde você viu que ela é o calor pela temperatura, você viu como chegamos naquela relação, você viu exemplos de como a entropia pode impactar no custo energético de uma aplicação, e ainda assim pode existir aí uma nuvem aí, né, na mente, e assim, tá, entendi, mas o que é entropia? Tá difícil de entender. Pessoal, faz parte, eu também sempre tive essa dificuldade, ela é um conceito um pouquinho complicado, existem diversas áreas que usam a propriedade da entropia, e existe, por exemplo, a termodinâmica estatística, onde a propriedade entropia ela acaba sendo definida em termos de probabilidade. Então a gente vai tentar trazer aqui um exemplo para você que por isso que a gente deu esse título aí para a aula de hoje. O que é entropia? Então uma boa resposta seria misturar entropia com pipocas. A gente acha que se a gente falar de pipoca e entropia, você vai conseguir entender melhor esse conceito. Então, vamos lá ao nosso exemplo, e aí você vai, espero, entender bem melhor o conceito de entropia, tá bom? Então vamos lá. No nosso primeiro caso aqui, nós temos a panela com pipoca, e nós vamos ter os grãos de milho. A gente vai trabalhar com 4 grãos aqui de milho para estourar e fazer a nossa pipoca, que vai resultar numa pipoquinha de 4 grãozinhos, tá certo? Mas é o suficiente aí para os propósitos da nossa aula aí de hoje, tá? Então vamos lá. Imagina que você tem uma fonte de calor aqui do fogão e a gente vai limitar a energia interna da panela a 2, tá bom? Então pode ser 2 joules, mas não vamos pensar agora em termos de unidades. Vamos pensar que a energia é 2, uma unidade arbitrária. Então vamos lá. A gente vai fornecer um calor 2, portanto, toda a energia máxima distribuída entre os grãos de milho deve ser 2. A gente também vai assumir que toda vez que o milhinho pula, ele pula e vira pipoca, tá bom? Então é basicamente isso. Ele vai acabar absorvendo a energia de uma forma, entre algumas probabilidades, entre todas as possíveis reações que podem acontecer, e a gente vai começar a estudar isso. Então, olha só, nesse primeiro caso aqui, nós temos que a altura da panela define a energia potencial do grão. Então, olha só, nessa primeira nível de altura aqui, vamos dizer, ou de distância, a energia potencial associada é 0. Aqui seria 1, 2, 3, tá bom? Então eu vou anotar aqui para você. Eu vou anotar aqui nesse primeiro. Depois vale isso para os próximos. Aqui seria nível 0 de energia potencial. 1, 2 e 3. Tudo de energia potencial, tá bom? A altitude, o pulo da pipoca, o estouro da pipoca. Então vamos lá. Nesse caso aqui, imagine que um dos grãos estourou, pulou, e ele parou exatamente no nível de 2. Então, portanto, nesse caso, estou atendendo à especificação original, onde dentro da panela eu no máximo terei 2 de energia, ou seja, cada grãozinho tem nele mesmo o valor 1. Quando ele pulou para 2, ele ocupou então um estado energético e estabeleceu o estado energético de todo o ambiente analisado como sendo 2, tá certo? Agora olha só, já que eu defini que o total de energia máxima é 2, existe uma outra configuração possível para que a pipoca estoure e eu também tenha a energia total interna da panela como 2? Sim, existe essa daqui, ó. Existe quando, por exemplo, 2 grãozinhos arbitrários pulam ao mesmo tempo e vão para o estado energético 1, em termos de energia potencial aqui. Então, como eles foram para o estado energético 1, então como cada um vai ter 1, então 1 mais 1 deu a energia total 2 do sistema. Bom, desde que eu limite
considerando a condição de que a energia total do sistema é 2, pessoal, existe uma outra possibilidade de números de grãos que pulam para eu formar a energia 2? Não, não há. A gente não está dizendo aqui sobre análise combinatória de quais grãozinhos vão pular. A gente está dizendo em termos de estados energéticos, ou seja, como eu posso ter estados energéticos que atendam a energia total de 2? Bom, ou eu tenho um grão, no máximo, no estado de energia potencial 2, quando o grão pulou bastante, por conta do calor recebido, ou quando dois pulam ao mesmo tempo para o estado energético 1. Então a energia total é 2, e considerando isso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter duas configurações possíveis no sistema. Daí, então, pegando lá a probabilidade termodinâmica, nós temos aí o W. Esse W, ele vai definir o que para nós? O número de configurações possíveis ou a probabilidade termodinâmica do sistema. Nesse caso, em termos de números de configurações possíveis, que facilita um pouco mais o entendimento, a gente tem duas configurações possíveis, sendo um grão atingindo o nível 2 de energia potencial, ou dois grãos, seja quais eles forem, que atinjam o nível 1 de energia potencial, sendo que 1 mais 1 vai dar 2, então o W vai ser 2. Nesse caso, quando a gente fala em termos de termodinâmica estatística, a gente está lidando com uma forma de definição da entropia que é KLN de W. K é a constante de Boltzmann. A entropia, nesse caso, a gente também está falando muito do conceito de caos, né, de incerteza. Então, essa entropia aqui, ela vai ser tão maior quanto W for maior. Porque quanto maior o W, maior vai ser a incerteza, o caos, e, portanto, maior a entropia do sistema. Então, você também pode entender entropia como sendo um dos aspectos do caos, da desorganização, da incerteza. Então, quanto mais você vai fornecendo aqui estados possíveis de configuração energética, ou em termos de probabilidade termodinâmica do que pode acontecer, desde que você tenha o conhecimento da energia total do sistema, isso vai permitir para você também conhecer a entropia daquele sistema. Isso também, pessoal, é estudado muito pela teoria da informação, usado muito para a parte de criptografia, também é um assunto muito estudado em física quântica. Realmente, entropia é uma propriedade bastante estudada por vários ramos da ciência, né? E de fato é um conceito complicadinho, sim, mas a gente vai avançar um pouquinho mais para tentar ajudar você a entender bem esse conceito. Agora imagina, pessoal, que a gente venha e ao invés de limitar a energia total do sistema a 2, a gente vai limitar a energia total do sistema agora a 4. Ou seja, a nossa fonte de calor vai ser maior, portanto a gente vai ser capaz de ter até um nível 4 de energia associada no sistema. Vamos ver se a gente vai ter o aumento da entropia. A nossa definição agora é a seguinte, que quanto mais estados energéticos possíveis, ou maior o número de configurações possíveis, maior vai ser a entropia. K é uma constante, Ln, se W aumenta, Ln aumenta, vezes K, S aumenta também. Então vamos ver. Então aqui está o caso onde nós aumentamos aí a fonte de calor para 4, continuamos trabalhando com 4 grãozinhos de milho, e aí vamos ver. Olha, quando a gente aumenta isso para 4, aqui a gente tem os seguintes níveis de energia potencial. Tem o 0, tem o 1, tem o 2, tem o 3 e tem o 4. Tá certo, pessoal? Então são esses níveis aí que vale para a panela em condições diferentes aqui com os grãos. Então, olha, para o primeiro caso, eu posso, para atender a energia total estabelecida de 4, ter 3 grãos no nível 0 e 1 grão já virando pipoca no nível 4. Então a somatória total é 4 mais 3 vezes 0 vai ser 4, atendi o critério de energia igual a 4. Aqui no segundo caso, eu também posso ter a seguinte configuração: 0, 0, 1, 2, 3.
eu posso ter um grãozinho que estourou e chegou até o nível 1 de energia potencial, e tem um outro grãozinho que estourou e chegou no nível 3. 1 mais 3 deu 4, atendia a condição. Também posso ter uma outra condição de 0, 1, 2, ou seja, tive dois grãozinhos que estouraram e chegaram juntos a o nível 2 de energia potencial. 2 mais 2 deu 4, atendi a condição energética do sistema. Também posso ter a condição de 0, 1, 2, onde eu tenho 3 grãozinhos que estouraram e viraram pipoca, sendo que 2 permaneceram no nível 1 de energia potencial e 1 sozinho chegou no nível 2. 1 mais 2 deu 4, tá certo? E finalmente eu posso ter 4 grãozinhos que estouram ao mesmo tempo e todos eles atingem juntos o nível 1 de energia potencial, portanto 1 mais 1 mais 1 mais 1 deu 4 de energia potencial. Então, quantas configurações possíveis nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, o W vai ser 5, nesse caso, ou seja, o número de configurações possíveis ou probabilidade termodinâmica. Nesse caso, por conta de eu ter aumentado a energia associada do sistema, eu vou ter uma entropia maior em relação ao caso onde eu tinha energia máxima de 2 e o W resultou em 2. Certo? Então aí você acabou de ver que se aumentar a energia associada, você também aumenta a entropia, porque você acaba aumentando o número de configurações possíveis, né, do seu sistema ali de análise, do sistema que você está observando. Agora uma pergunta interessante é a seguinte, olha. Então, pessoal, então o que significa, o que acontece se eu adicionar 2 unidades de trabalho para cada grão de milho? Né, supondo essa situação. Então vai significar o seguinte, que cada grão de milho aqui agora ele vai ter 2 de trabalho associado. Significa que se ele chegar no nível 1, ele não vai ser mais 1, ele vai ser 2. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, esse aqui seria 2 e esse aqui seria 6. Porque ele já tem 2 de trabalho associado mais 1 multiplicado pela energia potencial que ele atingiu, daria 2. 2 de trabalho vezes o 3 que ele atingiu daria 6, quer dizer, fugiria totalmente esse caso aqui do que a gente pretende. Então, o que acontece? Quando você fornece energia na forma de trabalho para cada grão, isso corresponde a dizer que você esticou o alcance de energia potencial para cada nível energético. Quer dizer, então, que é como se você tivesse esticado o alcance do 1 de energia potencial, tá certo? Então, no fundo, se você dobrar em termos de trabalho a energia associada a cada grão, você vai voltar a TW igual a 2, porque você vai ter no máximo 2 estados. É como se você tivesse aumentado a abrangência com que cada estágio de energia potencial pode atingir ali. Então você teria 2 do grão vezes 2 da energia potencial, dando 4, né? A gente ainda está dizendo de um caso onde a energia total foi limitada a 4 agora, e você teria 2 de trabalho para cada grão, 2 e 1 de potencial, então 2 mais 2 vezes o 1 daria o 4 também, tá bom? Então é isso que aconteceria. Espero que isso tenha te ajudado a entender um pouquinho mais, associado à última aula, onde a gente mostrou como que a entropia promove perdas, né? Aqui agora a gente espera que você tenha entendido também a entropia de uma outra forma, mais conceitual, aí usando o exemplo da pipoca. A gente espera que esse exemplo fique bastante fixo na sua mente e que te dê a ideia de caos e incerteza que acaba tendo aí bastante importância no conceito de entropia. Pessoal, acho que essa aula aqui que te ensinou entropia com pipoca merece um grande de um joinha seu, hein? Então, por favor, compartilhe nossos vídeos, divulguem para os seus colegas e estude bastante. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!